Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a esta nova jornada intelectual. Hoje vamos explorar uma ideia que pode mudar a forma como vocês entendem sua própria voz interior, aquela que lhes diz o que está certo e o que está errado. Preparem-se, porque vamos desenterrar um segredo milenar que continua vivo dentro de cada um de nós. Alguma vez vocês se perguntaram de onde vem realmente sua consciência? O que aconteceria se eu lhes dissesse que as regras mais profundas que guiam sua moral não são inteiramente suas? E se eu lhes dissesse que elas são o eco de uma batalha de ideias que começou há mais de 4.000 anos nos desertos do antigo Oriente Próximo? Parece inacreditável, não é? Então acompanhe-me, porque hoje vamos decodificar as duas grandes forças que deram forma à nossa bússola moral. Por um lado, os rígidos códigos legais da Mesopotâmia. Por outro, a revolucionária voz da consciência que nasceu no antigo Israel. Este choque de mundos é a origem secreta do seu senso de justiça. Antes de começar, quero falar um pouco sobre as imagens que vocês veem. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que lhes estou contando. Nem sempre serão uma representação exata ou literal, mas um acompanhamento visual para que deixem a imaginação fluir comigo. Espero de coração que gostem. Nossa jornada começa na Mesopotâmia, o berço da civilização, nas terras férteis entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui, em cidades como Babilônia, a vida era complexa, agitada e muitas vezes caótica. Para colocar ordem, precisavam de algo mais do que a simples força. Precisavam de regras claras e escritas. Imaginem um mundo sem leis escritas. Um lugar onde a justiça dependia do capricho de um rei ou do mais forte. Os mesopotâmicos foram dos primeiros a dizer basta! Compreenderam que para que uma sociedade prospere, as regras devem ser conhecidas por todos e aplicadas de forma consistente. Uma ideia revolucionária. E assim nasceram os códigos legais. O mais famoso de todos é, claro, o Código de Hammurabi. Mas não foi o único. Antes dele, outros reis como Ur-Nammu já haviam criado listas de leis para governar seu povo. Isso não era apenas burocracia. Era a primeira grande tentativa da humanidade de criar uma sociedade justa e previsível. Pensemos no Código de Hammurabi. Não é apenas uma lista de castigos. É um retrato fascinante da sua sociedade. Gravado numa imponente estela de pedra visível para todos, o rei Hammurabi se apresenta recebendo as leis do deus do sol, Shamash, o deus da justiça. A mensagem era clara: estas não são minhas regras, são leis divinas. Muitas pessoas o reduzem à famosa lei de talião, o olho por olho, dente por dente. E sim, essa parte existe, mas é uma simplificação. Essa lei que hoje nos parece brutal, na sua época foi um avanço, limitava a vingança. Você não podia matar uma família inteira por um olho. A retribuição devia ser proporcional ao crime, mas o código ia muito além. Regulava contratos comerciais, preços de salários, heranças e até a má prática médica. Se um arquiteto construía uma casa que desabava e matava o proprietário, o arquiteto era executado. Era um sistema que exigia responsabilidade e qualidade no trabalho. O fundamental da moral mesopotâmica era a sua exterioridade. O bem e o mal não eram uma questão de intenção ou de consciência. Eram uma questão de ação e consequência pública. O que importava era o que você fazia e como isso afetava a ordem social, não o que você sentia ou pensava no seu íntimo. Se você cumpria a lei, era uma boa pessoa. Se a quebrava, era má. Não havia tons de cinza. A moralidade era um contrato social visível e tangível gravado em pedra. Seu valor como indivíduo era medido pela sua conformidade com o código. Um sistema claro, mas também rígido e sem espaço para a compaixão ou o arrependimento. No entanto, esta não é toda a história da sabedoria mesopotâmica. Junto às leis dos reis, existia outra corrente de pensamento mais pessoal e cotidiana. Refiro-me à literatura sapiencial, ou seja, os provérbios e conselhos que passavam de geração em geração. Se as leis eram o sistema operacional da sociedade, os provérbios eram os aplicativos para a vida diária. Eram pequenos fragmentos de sabedoria, o equivalente aos tweets ou memes de hoje, projetados para serem lembrados e compartilhados. Arqueólogos encontraram milhares de tabletes com estas joias de sabedoria prática. Ouça este provérbio sumério: a amizade dura um dia, o parentesco dura para sempre. Ou este outro: quem come demais não consegue dormir. Parecem surpreendentemente modernos, não é? Não falam de deuses nem de reis, falam da experiência humana universal, das pequenas verdades que ainda reconhecemos hoje. Esses provérbios nos mostram uma camada mais profunda da mentalidade mesopotâmica. Revelam uma preocupação com o caráter, a prudência e a boa reputação. Um conselho babilônico alertava: não se case com uma prostituta cujo marido é o mundo inteiro. É um conselho prático, baseado na observação do comportamento humano.
Aqui a moralidade já não é apenas cumprir a lei. É também ser sábio, prudente e respeitado na sua comunidade. É entender como o mundo funciona e agir em conformidade para ter uma boa vida. É uma moralidade pragmática, focada no sucesso e no bem-estar pessoal dentro da sociedade. Assim, na Mesopotâmia temos 2 níveis: um sistema legal externo e divino que garante a ordem, e uma sabedoria popular interna e prática que busca o bem-estar individual. Mas em ambos os casos, a motivação principal é externa, seja o medo do castigo do rei ou o desejo de aprovação social. Agora, deixemos as grandes cidades da Mesopotâmia e viajemos para uma paisagem muito diferente, para as colinas e desertos de Canaã, o lar do antigo povo de Israel. Aqui, num ambiente mais austero e tribal, estava prestes a nascer uma ideia radicalmente nova sobre o bem e o mal. A grande revolução do pensamento israelita foi a ideia de um único Deus, Yahweh, que não era uma divindade local ligada a uma cidade ou um império, mas o criador de todo o universo. E este Deus não só exigia rituais e sacrifícios, exigia algo muito mais pessoal, um relacionamento, uma aliança. Este relacionamento foi formalizado num pacto, conhecido como a Aliança do Sinai. Segundo o relato bíblico, Deus entrega a Moisés não apenas um código de leis, mas os 10 mandamentos. E é aqui que tudo muda. Porque estes não são meros decretos de um rei, são os termos de um relacionamento pessoal entre um povo e seu Deus. Compare os 10 mandamentos com o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi tem quase 300 leis que cobrem casos muito específicos. Se um homem rouba um boi, pagará 30 vezes o seu valor. É detalhado e transacional. Foca no que e no como. Os 10 mandamentos, por outro lado, são princípios amplos e fundamentais. Não roubarás. Não matarás. Não especificam a punição nem todos os casos possíveis. Focam no princípio moral fundamental. São uma declaração de valores, não um manual de procedimentos legais, mas a maior diferença é a fonte da obrigação moral. Na Babilônia, você obedecia à lei para evitar o castigo do rei e manter a ordem social. Em Israel, você obedecia à lei porque era uma expressão da sua lealdade e amor a Deus. A motivação se desloca do exterior para o interior. E isso nos leva a um conceito revolucionário, o pecado. Na Mesopotâmia, você cometia um crime, uma ofensa contra a sociedade. Em Israel, ao quebrar a lei, você não só cometia um crime, mas também cometia um pecado, uma ofensa que feria seu relacionamento pessoal com o divino. Isso muda completamente o jogo da moralidade. Já não basta não ser pego. Deus, sendo onisciente, conhece suas ações, mas também seus pensamentos e suas intenções. A moralidade já não é um ato público, torna-se um estado do coração, nasce a ideia da consciência. Os profetas de Israel levaram essa ideia ainda mais longe. Personagens como Amós, Isaías ou Jeremias não paravam de lembrar ao povo que os rituais e os sacrifícios não significavam nada se não fossem acompanhados de justiça social e retidão interior. Era uma mensagem radical. Ouça as palavras do profeta Miqueias. O que o Senhor pede de você é simplesmente isto: agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Observem os verbos agir, amar, andar humildemente. A moralidade é uma ação, uma emoção e uma atitude. É integral. Aqui, a bondade não se define pela ausência de más ações, mas pela presença ativa da compaixão e da justiça. Não basta não roubar, você deve ajudar o pobre. Não basta não mentir, você deve buscar a verdade. É uma moralidade exigente porque te pede para se envolver, para se importar. Em resumo, a sabedoria de Israel internaliza a moral, a transforma numa conversa constante entre o indivíduo, sua comunidade e Deus. O bem e o mal já não estão gravados apenas em pedra, devem estar gravados no coração de cada pessoa. Esta é a fonte da consciência ocidental. Então, aqui temos os 2 modelos. O modelo mesopotâmico, baseado na lei externa, na ordem social e na reputação. E o modelo israelita, baseado na aliança interna, na intenção do coração e na consciência pessoal. 2 formas de entender a moral que, à primeira vista, parecem opostas. Mas aqui vem a reviravolta, o dado mais revelador: não são opostos. São as 2 metades que formam nossa própria e, muitas vezes, conflituosa bússola moral. Não escolhemos um sobre o outro, herdamos ambos, e sua tensão é que define nossa luta moderna com o bem e o mal. Pensem nisso um momento. Por um lado, vivemos numa sociedade que depende do modelo mesopotâmico. Respeitamos as leis de trânsito, assinamos contratos e pagamos impostos não só por convicção, mas porque existe um sistema externo de consequências. Precisamos dessa ordem para funcionar? Nossos sistemas legais, comerciais e governamentais são herdeiros diretos dessa necessidade mesopotâmica de regras claras e consequências previsíveis. A ideia de que a lei é a lei e deve ser obedecida para manter a paz social é um eco direto do Código de Hammurabi.
Mas ao mesmo tempo valorizamos profundamente o modelo israelita. Admiramos as pessoas que agem por convicção, não por medo do castigo. Acreditamos que a intenção conta. Sentimos culpa ou remorso mesmo que ninguém nos tenha visto fazer algo de errado. Essa é a voz da consciência que nos chega de Israel. Quando falamos de direitos humanos, de justiça social ou de cuidar do meio ambiente por responsabilidade moral, estamos canalizando o espírito dos profetas. Estamos dizendo que existem princípios mais altos do que a simples lei escrita ou o benefício pessoal. Estamos apelando a uma consciência compartilhada. Nossa vida diária é uma negociação constante entre essas duas antigas forças. No trabalho, seguimos as regras da empresa, o modelo mesopotâmico. Mas na nossa vida pessoal, aspiramos a ser leais, compassivos e honestos, o modelo israelita. E às vezes esses dois mundos colidem. O debate sobre se uma lei é justa ou injusta é um debate entre a Mesopotâmia e Israel. A lei pode ser legal, o modelo mesopotâmico, mas nossa consciência, o modelo israelita, pode nos dizer que é imoral. E essa tensão tem sido o motor de quase todas as grandes reformas sociais da história. Então, a voz na sua cabeça não é uma só voz. É um diálogo, um eco de milhares de anos. É o pragmatismo de um rei babilônico discutindo com o idealismo de um profeta judeu. E entender isso é nos entendermos de uma maneira muito mais profunda e completa. A sabedoria do deserto nos presenteou com os dois pilares da nossa ética. Nos ensinou que uma sociedade precisa de ordem, mas também que uma pessoa precisa de um propósito moral. Nos deu a linguagem dos direitos e responsabilidades, da lei e da graça, do crime e do pecado. Não somos herdeiros de uma só tradição, mas do incrivelmente fértil diálogo entre elas. Nossa capacidade de criar sistemas de justiça complexos e ao mesmo tempo sentir uma empatia profunda por um estranho nasce dessa dualidade. É nosso legado do antigo Oriente Próximo. Então, da próxima vez que sentirem aquela pontada de culpa, ou que se indignem diante de uma injustiça, ou simplesmente que decidam seguir uma regra mesmo que ninguém os veja, lembrem-se de onde isso vem. Não é apenas educação ou cultura. É um código genético moral que tem 4.000 anos de idade. O deserto nos ensinou que para sobreviver precisamos de regras claras como o dia, mas também nos ensinou que para viver de verdade precisamos de uma bússola interna que aponte para a justiça e a misericórdia mesmo na noite mais escura. E esse é o equilíbrio que continuamos buscando hoje. Vimos como as leis mesopotâmicas buscavam a ordem externa através de regras e consequências claras. O objetivo era uma sociedade estável e previsível, onde cada ação tivesse uma reação conhecida. A justiça era uma fórmula matemática aplicada à comunidade. Este sistema era incrivelmente eficaz para organizar grandes populações e projetos complexos. Sem o respeito à autoridade do código, as grandes cidades, os sistemas de irrigação e os impérios da Mesopotâmia simplesmente não teriam sido possíveis. A ordem era a chave de sua sobrevivência e prosperidade. Por outro lado, a sabedoria israelita, nascida num contexto mais tribal e nômade, focou na coesão interna do grupo. A sobrevivência não dependia de uma burocracia, mas da confiança mútua e da lealdade a um conjunto de valores compartilhados, encarnados em sua relação com Deus. A ideia de que cada indivíduo tem uma responsabilidade moral direta era fundamental. Você não podia se esconder atrás da lei ou da sociedade. Suas ações, pensamentos e omissões eram um assunto pessoal entre você e o divino. Isso fomentava um forte senso de responsabilidade individual. Pensemos na diferença no conceito de justiça. Para um babilônico, a justiça era a correta aplicação da lei para restaurar o equilíbrio social. Se um ladrão devolvia o roubado e recebia seu castigo, a justiça havia sido cumprida. O caso estava encerrado. Para um profeta israelita, a justiça era muito mais do que isso. Era um estado contínuo de retidão. Incluía cuidar da viúva, do órfão e do estrangeiro. A justiça não era um evento, era uma forma de vida. Não bastava não fazer o mal, era preciso buscar ativamente o bem para os outros. Essa tensão entre a justiça como procedimento e a justiça como virtude ainda é o cerne de muitos dos nossos debates legais e éticos atuais. Quanto a lei deve focar na punição e retribuição, e quanto na reabilitação e na justiça restaurativa. Até a forma como contamos as histórias reflete essa herança. As epopeias mesopotâmicas, como a de Gilgamesh, exploram a luta do homem contra seu destino e os limites impostos pelos deuses. É uma luta externa contra forças incontroláveis. As histórias bíblicas, por outro lado, muitas vezes se concentram na luta interna dos personagens. A luta de Jacó com o anjo, a prova de fé de Abraão, a culpa e o arrependimento do rei Davi. O verdadeiro drama é o que acontece dentro da alma humana.
Nosso amor por histórias de anti-heróis que lutam com sua própria moral, por dramas psicológicos e relatos de redenção, é uma herança direta da tradição israelita que nos ensinou a olhar para dentro, a explorar o complexo universo da consciência. Enquanto isso, nosso gosto por thrillers legais, histórias de detetives que resolvem crimes e relatos, onde a ordem é restaurada no final, responde a essa necessidade mesopotâmica de ver o sistema funcionar, de ver o caos contido pela lei e pela razão. O provérbio mesopotâmico aconselhava: não escolha a esposa em uma festa. É um conselho pragmático, baseado na observação para evitar um mau resultado. Busca a estabilidade e a ordem na sua vida pessoal. É sabedoria externa. O livro de Provérbios na Bíblia, por outro lado, diz: o coração alegre é boa medicina, mas o espírito quebrantado seca os ossos. Aqui o foco não é o resultado, mas o estado interno. A fonte do bem-estar ou do mal-estar está dentro de você. Quando usamos aplicativos para medir nossa produtividade e otimizar nossas rotinas, estamos sendo mesopotâmicos. Buscamos um sistema externo para ordenar nossa vida. Quando praticamos meditação ou vamos à terapia para entender nossos sentimentos, estamos sendo israelitas. Buscamos a ordem interna. Essa dualidade não é uma fraqueza, é nossa maior fortaleza. Nos permite construir sociedades complexas e estáveis, ao mesmo tempo em que nos dota da capacidade de questioná-las e melhorá-las a partir de uma convicção moral interna. Uma sem a outra é incompleta. Uma sociedade baseada unicamente na lei externa, sem consciência, torna-se uma tirania opressora. As regras são cumpridas por medo, não por convicção, e a inovação e a compaixão murcham. O sistema torna-se mais importante que as pessoas que o compõem. Por outro lado, uma sociedade baseada apenas na consciência individual, sem leis externas que a estruturem, pode cair no caos. Se a moral de cada pessoa é sua única guia, os acordos tornam-se impossíveis e a convivência se fratura diante da primeira diferença de opinião. Nosso gênio como civilização tem sido manter essas duas forças em um diálogo constante, às vezes tenso, às vezes harmonioso. O Código Legal da Mesopotâmia nos deu hardware para a civilização, a Voz da Consciência de Israel nos deu software para a humanidade. Da próxima vez que lerem uma notícia sobre um novo projeto de lei ou um debate sobre ética, lembrem-se que não é algo novo. Estão presenciando o último capítulo de uma conversa que começou há milênios nas areias do deserto, entre escribas que gravavam leis em argila e profetas que ouviam uma voz em seu coração. Entender essa origem dual da nossa moral nos torna mais sábios. Nos permite compreender por que às vezes nos sentimos em conflito, por que anelamos tanto a liberdade quanto a segurança, por que valorizamos o sistema, mas admiramos o rebelde que o desafia por uma causa justa. Este legado não é apenas história, é uma ferramenta para navegar nosso presente. Nos ajuda a analisar os problemas a partir de duas perspectivas. Qual é a regra externa e qual é a obrigação interna? Frequentemente, a solução mais sábia encontra-se no equilíbrio de ambas. Da próxima vez que tiverem que tomar uma decisão difícil, tentem este exercício. Perguntem a si mesmos, o que diria a lei de Hammurabi sobre isso? Ou seja, qual é a ação que mantém a ordem e cumpre as regras? E depois perguntem, o que diria um profeta como Isaías? Qual é a ação mais compassiva e justa? Nem sempre obterão uma resposta fácil. De fato, raramente o farão. Mas ao fazer ambas as perguntas, estarão ativando o espectro completo de sua herança moral. Estarão participando conscientemente do antigo diálogo que nos tornou humanos. A sabedoria da Mesopotâmia nos deu a civilização, a sabedoria de Israel nos deu a alma. E a história do Ocidente tem sido a tentativa de construir um lar onde ambas possam prosperar. Um corpo de leis justas habitado por um espírito de compaixão. Por isso, a voz que vocês ouvem em seu interior não é simples, porque sua origem não é. É uma sinfonia complexa com as notas graves e ordenadas da lei e as melodias agudas e apaixonadas da consciência. Aprender a ouvi-la é o grande desafio da vida. No final, o legado do Antigo Oriente Próximo é um lembrete de que não somos seres unidimensionais. Somos criaturas de ordem e de paixão, de comunidade e de individualidade, de razão e de fé. Nossa moralidade é o reflexo dessa bela e complexa dualidade. Então, da próxima vez que se depararem com um dilema ético, lembrem-se da estela de Hammurabi e das colinas da Judéia. Não estão sozinhos na sua dúvida. São parte de uma conversa milenar que busca responder à pergunta mais fundamental de todas: como devemos viver juntos? Reflitamos um pouco mais sobre os provérbios. Na Mesopotâmia, muitos deles tinham um tom cínico ou resignado. O pobre se endivida e depois se preocupa. É uma observação fria da realidade. Uma lição sobre como o mundo funciona, não sobre como deveria funcionar.
No entanto, no livro de Provérbios de Israel, o tom é frequentemente esperançoso e didático. O que é generoso prosperará, o que reanima a outros será reanimado. Há uma crença subjacente de que o universo moral está equilibrado e que as boas ações têm boas consequências. Essa diferença é chave. A sabedoria mesopotâmica te ensina a navegar o mundo como ele é. A sabedoria israelita te inspira a transformar o mundo no que ele deveria ser. Uma te dá um mapa e a outra te dá uma bússola. Precisamos de ambas para a nossa jornada. Pensemos no conceito de futuro. Para a mentalidade mesopotâmica, o futuro era, em grande parte, uma repetição do passado, um ciclo. O objetivo era manter a ordem e a estabilidade diante do caos sempre ameaçador. Tratava-se de preservação. A mentalidade profética de Israel introduziu uma ideia linear e teleológica do tempo. A história se movia em direção a um objetivo, a um futuro de justiça e paz. Isso criava uma obrigação moral de agir no presente para ajudar a construir esse futuro melhor. Tratava-se de progresso. Nossa sociedade moderna vive imersa nessa ideia de progresso, a crença de que podemos e devemos melhorar o mundo. Essa ideia, que tomamos como garantida, tem suas raízes nessa concepção israelita da história como uma missão moral, não como um simples ciclo. Quando falamos em estar do lado certo da história, estamos usando, sem saber, um conceito profundamente enraizado na teologia do antigo Israel. Estamos assumindo que a história tem uma direção moral, um conceito alheio à mentalidade de um escriba babilônico. Até a forma como lidamos com o fracasso é influenciada por essas duas tradições. O modelo mesopotâmico vê o fracasso como uma consequência de uma má ação ou uma má planificação. É um erro no sistema que deve ser corrigido. O modelo israelita introduz o conceito de arrependimento e perdão. O fracasso não é apenas um erro, é uma oportunidade para o crescimento moral. O ato de reconhecer o erro, arrepender-se e mudar de rumo tem um valor intrínseco. O fracasso pode ser redentor. Nossa cultura é obcecada por segundas chances e histórias de superação. Essa ideia de que se pode reinventar após um fracasso moral é uma herança direta da tradição profética, que acreditava na capacidade humana de voltar ao caminho certo. O Código de Hammurabi não tinha provisões para o arrependimento. O castigo era mecânico e final. Mas no sistema legal israelita, mesmo em suas formas antigas, o arrependimento e a restituição podiam mitigar as consequências. Valorizava-se a mudança de coração. Assim, quando uma empresa se desculpa publicamente por um erro, está agindo num quadro mesopotâmico, tentando restaurar a ordem e a confiança pública. Mas quando um indivíduo pede perdão a alguém a quem feriu, buscando uma reconciliação genuína, está agindo num quadro israelita. A lei externa nos protege dos outros. A consciência interna nos protege de nós mesmos. Uma sociedade saudável precisa de ambas as defesas. Precisa de cidadãos que respeitem as regras e que também aspirem a ser melhores do que as regras exigem. Das tábuas de argila da Babilônia aos rolos dos profetas no deserto, a jornada da nossa moralidade tem sido longa e fascinante. É a história de como aprendemos a equilibrar as necessidades da comunidade com a voz do indivíduo. E essa história não terminou. A cada dia, em nossas decisões pessoais e em nossos debates públicos, continuamos escrevendo o próximo capítulo. Continuamos tentando decifrar o código oculto que nossos antepassados do deserto nos legaram. Em conclusão, a voz na nossa cabeça, que chamamos de consciência, não é uma só melodia, mas uma harmonia complexa. É o resultado de um diálogo milenar entre a ordem e a justiça, entre a lei externa e a convicção interna. Um legado do deserto que nos define. Espero que esta jornada às origens da nossa moralidade tenha sido tão fascinante para vocês quanto foi para mim. Compreender de onde viemos nos dá as ferramentas para decidir para onde vamos. É o poder de conhecer nossa própria história intelectual. Não somos simplesmente folhas ao vento, somos herdeiros de um profundo debate sobre o significado de uma boa vida. E ao entender as regras desse debate, podemos participar dele de uma maneira muito mais consciente e significativa. Muito obrigado por me acompanharem nesta exploração. A curiosidade e o tempo de vocês são o motor que impulsiona este canal. Se este conteúdo lhes agrega valor, essa é minha maior recompensa. Agora, adoraria ler você. Em que momento sentem mais forte essa tensão entre a lei e a consciência? Comentem abaixo sua teoria. E se não quiserem perder nossa próxima viagem aos segredos da mente humana, certifiquem-se de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima, Mentes Curiosas!